A mulher da estrada. Meu avô sempre dizia que aquilo não era lenda, nem exagero de caminhoneiro cansado. Segundo ele, tinha acontecido de verdade com um amigo muito próximo, um homem conhecido por todos como Zé do Asfalto. Era um caminhoneiro velho de estrada, desses que conheciam cada curva da rodovia pelo cheiro do vento, pelo barulho dos pneus no asfalto e pela posição das estrelas no céu. Zé rodava havia mais de 20 anos sem nunca ter se envolvido em acidente grave. Dizia que respeitava a estrada como se fosse um ser vivo, porque quem não respeita, ela cobra. Numa madrugada fria, perto das 3 da manhã, ele seguia sozinho por um trecho quase abandonado da rodovia. Não havia postos, não havia casas, apenas mato fechado dos dois lados e o som constante do motor cortando o silêncio. A neblina rasteira cobria o asfalto como um lençol branco, tão espessa que os faróis mal conseguiam furar aquela brancura sufocante. A sensação era de dirigir dentro de um sonho ruim, onde tudo parece lento e distante. Foi então que ele viu a moça. Ela estava parada no acostamento, imóvel, como se tivesse surgido do nada. Vestia-se inteiramente de branco, um vestido simples, antigo, que não combinava em nada com aquele horário ou lugar. Os cabelos longos estavam colados ao rosto, úmidos, e o olhar perdido parecia atravessar o caminhão. Zé diminuiu a velocidade, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Pensou em seguir viagem. Estrada àquela hora não era lugar seguro, mas algo o fez parar. Talvez pena, talvez medo, talvez aquele instinto estranho que a estrada provoca. Ele encostou o caminhão e abriu a porta. A moça precisa de ajuda. Ela levantou a cabeça lentamente e respondeu com uma voz quase sem vida. Preciso de uma carona. O senhor pode me deixar perto do cemitério? Aquilo soou estranho, mas ele não questionou. Ela entrou devagar, sem fazer barulho, e sentou-se no banco do passageiro. Não agradeceu, não se apresentou, apenas ficou ali, com as mãos cruzadas no colo, olhando fixamente para frente. Durante o trajeto, Zé tentou puxar conversa. Perguntou de onde ela vinha, se morava por perto, se estava tudo bem. Nenhuma resposta. A moça permanecia em silêncio absoluto. O ar dentro da cabine ficou pesado, gelado, como se o aquecedor tivesse parado de funcionar, embora o painel mostrasse o contrário. Cada quilômetro parecia mais longo que o anterior. Em determinado momento, Zé teve a impressão de que a neblina do lado de fora estava entrando no caminhão. Ele sentia um frio que não era comum, um frio que não vinha de fora, mas de dentro do peito. Olhou de relance para a moça e teve a estranha sensação de que o rosto dela estava mais pálido do que antes. Após alguns minutos, surgiu à frente o velho cemitério da região, cercado por um muro baixo e um portão de ferro enferrujado, conhecido por todos os moradores dali. Zé reduziu a velocidade e virou o rosto para avisar que tinham chegado. Moça, é aqui. O banco ao lado estava vazio. O coração dele disparou. O caminhão ainda estava em movimento, as portas fechadas, nenhuma janela aberta. Não houve som algum de porta, nenhum movimento. Apenas o silêncio esmagador da madrugada e o cemitério à frente, envolto pela neblina. Desesperado, Zé acelerou sem olhar para trás. Só foi parar quando o sol já começava a nascer, em um posto distante. Tremendo, com as mãos suadas, contou tudo a um frentista mais velho, conhecido por ouvir histórias da estrada. À medida que escutava, o homem empalidecia. E o 5C cedilha. Quando Zé terminou, o frentista suspirou fundo e disse: "O senhor descreveu a moça direitinho. Vestido branco, cabelo comprido, silêncio demais." "Era ela mesmo", respondeu Zé, quase chorando. "Então o senhor deu carona para a mulher da estrada. Ela morreu ali naquela curva faz mais de 30 anos. Dizem que voltava de uma festa quando foi atropelada. Desde então, aparece nas madrugadas de neblina. Sempre pede carona. Sempre desce no cemitério. Meu avô dizia que, depois desse dia, Zé nunca mais rodou à noite. Abandonou a estrada pouco tempo depois, envelheceu rápido e jamais passou novamente por aquele trecho." E concluía a história com a voz baixa, olhando para o nada. Até hoje, caminhoneiros evitam aquela estrada depois da meia-noite. E quem passa por ali em noites de neblina jura que ainda vê uma figura branca parada no acostamento, esperando alguém parar. O berrante que tocava sozinho. Naquela fazenda antiga,
perdida no meio do nada. As noites nunca eram completamente silenciosas. Sempre havia o canto distante dos grilos, o mugido ocasional do gado ou o estalo seco da madeira velha se acomodando. Mas havia um som que não combinava com nada daquilo, o berrante. Toda madrugada, sempre por volta das 3 horas, o som grave e comprido ecoava perto do curral. Não era um toque qualquer. Era lento, triste, como se chamasse alguém ou avisasse alguma coisa. Quem ouvia se arrepiava inteiro na cama, cobria a cabeça com o cobertor e fingia que não estava escutando. Ninguém tinha coragem de sair para ver. Os peões comentavam em voz baixa durante o dia, sempre olhando por cima do ombro. Uns diziam que era vento, outros juravam que algum boi tinha enroscado o chifre. Mas ninguém conseguia explicar porque o som sempre vinha igual, na mesma hora, com o mesmo lamento profundo. O berrante ficava pendurado numa estaca velha, perto do curral, e só era usado em época de apartação. À noite, ninguém chegava nem perto dali. Até que, numa dessas madrugadas, o berrante tocou mais forte que o normal. O som atravessou a casa grande, fez os cachorros ganirem e acordou todo mundo. Foi quando um dos homens da fazenda, cansado do medo e da falta de sono, decidiu acabar com aquilo. Pegou a espingarda, acendeu o lampião e saiu sozinho, mesmo com os outros pedindo para ele não ir. O curral estava envolto numa névoa fina. O gado quieto demais, parado, olhando para o mesmo ponto. Quando o homem se aproximou, o berrante parou de tocar de repente, como se alguém tivesse acabado de tirar a boca dele. Não havia ninguém. Só o berrante, pendurado, ainda balançando devagar. O homem jurou que sentiu um cheiro estranho no ar, mistura de couro velho e terra molhada. Teve a impressão de ouvir um suspiro, bem perto do ouvido. O lampião tremia na mão dele. Sem dizer palavra, virou as costas e voltou correndo para casa. No dia seguinte, encontraram marcas no chão perto do curral. Não eram de botas. Pareciam marcas de pés descalços, fundos, como se alguém muito pesado tivesse parado ali por muito tempo. Depois disso, o berrante nunca mais foi tocado durante o dia. Mas de madrugada, continuava. Diziam os mais antigos que aquele berrante tinha pertencido ao primeiro dono da fazenda, um boiadeiro que morreu ali mesmo, no curral, sozinho, chamando ajuda que nunca veio. E que, até hoje, ele ainda tentava chamar alguém. Depois disso, ninguém mais dormiu direito naquela fazenda. E sempre que alguém ouve um berrante tocando sozinho na madrugada, sabe, não é para atender. A procissão das almas. Minha avó sempre dizia com a voz firme, quase em sussurro, como se alguém pudesse ouvir. Se ouvir gente rezando à noite, não abra a porta. Seja quem for. Ela não explicava de primeira. Apenas fazia o sinal da cruz e mandava a gente rezar baixinho. Na roça onde ela morava, as noites eram longas demais. Depois que o sol se punha, não havia luz elétrica, só lamparina, vela e o breu tomando conta de tudo. O silêncio era tão grande que qualquer som parecia perto demais. Foi ali que ouvi, pela primeira vez, falar da procissão das almas. Dizia-se que, em certas noites, principalmente às sextas-feiras ou perto da meia-noite, dava para ouvir um murmúrio distante, como um monte de gente rezando ao mesmo tempo. Não era alto, era baixo, arrastado, triste. Ave-marias misturadas com Pai Nossos, tudo falado de uma vez, como se ninguém respirasse. Quem escutava sentia um peso no peito antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A procissão nunca passava pela estrada principal. Sempre vinha pelos fundos das casas, pelos quintais, perto das porteiras. As rezas iam chegando devagar, ficando mais claras, mais próximas. Às vezes dava para ouvir passos, como se muita gente estivesse andando descalça sobre a terra fria. Minha avó dizia que eram almas penadas, pagando promessa. Gente que morreu sem cumprir voto, sem se confessar, ou com pendência neste mundo. Elas caminhavam juntas, rezando sem parar, tentando aliviar o sofrimento. E não é para olhar, ela repetia. Muito menos abrir a porta. Segundo ela, quem abria a porta não via gente viva. Via sombras, vultos sem rosto, figuras cobertas por algo escuro, como mantos. E quem tivesse a infelicidade de responder à reza ou fazer perguntas ficava marcado. Teve um vizinho que achou que era brincadeira. Numa noite, ouviu as rezas bem na porta de casa. Pensou que fosse gente perdida. Abriu. No dia seguinte, acordou com febre alta, olhos fundos e falando coisas sem sentido. Dizia que via pessoas rezando dentro do quarto, paradas nos cantos, olhando para ele. Nunca mais ficou bom da cabeça.
Minha avó contava que a única proteção era rezar junto, mas bem baixinho, sem levantar da cama. Rezar não para chamar, mas para pedir que as almas seguissem o caminho delas. Quem rezava alto demais corria o risco de ser ouvido e acompanhado. Teve uma noite em que eu mesmo escutei. As rezas começaram longe, quase confundidas com o vento. Aos poucos foram chegando, passando pelo quintal, tão perto que dava para distinguir as palavras. Meu corpo inteiro gelou. Minha avó apagou a lamparina e começou a rezar em voz tão baixa que mal dava para ouvir. Mandou todo mundo ficar quieto. Quando as rezas finalmente se afastaram, ninguém teve coragem de dormir. No outro dia, encontramos o chão do quintal todo pisado, como se muita gente tivesse passado por ali durante a madrugada. Desde então, toda vez que ouço alguém rezando à noite, lembro do aviso dela. Porque reza de gente viva a gente reconhece. Mas a reza das almas vem fria. E nunca bate palma na porta. O homem sem rosto. No interior, todo mundo sabia que aquela estrada não era boa de passar depois que o sol se escondia. Era um caminho estreito, de terra batida, cercado por mato alto dos dois lados e silêncio demais. Durante o dia, parecia inofensiva. À noite, virava outra coisa. Foi ali que começou a história do homem sem rosto. Diziam que ele aparecia sempre no mesmo lugar, sentado sobre um toco de árvore à beira da estrada. Usava chapéu, daqueles antigos, aba larga, puxado para frente, escondendo o rosto na sombra. Quem via de longe achava que era só mais um viajante cansado, esperando carona ou descanso. O problema era quando alguém chegava perto demais. Quem passava de carro diminuía a velocidade por instinto. Quem ia a pé sentia o coração apertar antes mesmo de entender por quê. O homem nunca falava, nunca pedia ajuda. Apenas ficava ali, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa ou alguém. Quando a pessoa passava ao lado dele, o homem levantava lentamente a cabeça. E não tinha rosto nenhum. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa, pálida, como cera mal moldada. Alguns diziam que parecia pele esticada demais. Outros juravam que era como olhar para o vazio. Ninguém conseguia encarar por mais de um segundo. Depois disso, nada acontecia na hora. A pessoa seguia o caminho, tremendo, tentando se convencer de que tinha imaginado. Mas a cobrança vinha depois. Na primeira noite, a febre aparecia do nada. O corpo ficava pesado, suado, a cabeça cheia de imagens confusas. Nos sonhos, o homem surgia sentado no toco, sempre de chapéu, sempre virando devagar. Na segunda noite, vinham os pesadelos. A pessoa acordava com a sensação de estar sendo observada. O quarto parecia diferente. As sombras não ficavam no lugar certo. E, quando fechava os olhos, via aquela face lisa, sem nada, bem perto. A partir da terceira noite, ninguém conseguia mais dormir sozinho. Teve gente que passou o dia sem sair da cama, fraca, assustada, dizendo que ouvia passos perto da casa, mesmo sem ninguém lá fora. Outros começaram a evitar espelhos, porque diziam que, por um segundo, o próprio reflexo parecia errado. Os mais velhos explicavam em voz baixa: aquele homem era alguém que morreu sem identidade, sem nome, sem enterro, sem ninguém que rezasse por ele. Um espírito que perdeu o rosto por não ser lembrado por ninguém. LTW1. E quem cruzava o olhar com ele acabava carregando um pouco daquele vazio. Com o tempo, as pessoas aprenderam. Se vissem alguém de chapéu sentado no toco, não olhavam. Não diminuíam a velocidade. Não rezavam em voz alta. Apenas passavam, fingindo que não viram nada. Porque dizem que o homem sem rosto não corre atrás de ninguém. 5. Ele só precisa que você olhe. E, depois disso, ele vai com você, aos poucos, todas as noites. A cadeira que não podia ficar vazia. Na casa antiga da família, havia regras que ninguém questionava. Não porque estivessem escritas em algum lugar, mas porque sempre tinham sido assim. Uma delas era clara: depois que anoitecia, ninguém sentava naquela cadeira. Ela ficava num canto da sala, perto da porta do quarto mais velho da casa. Era uma cadeira simples, de madeira escura, com um encosto gasto pelo tempo. Durante o dia, ninguém ligava. À noite, ela ficava vazia. Sempre. Quando alguém perguntava o motivo, a resposta vinha curta: essa cadeira é reserva. Ninguém explicava a reserva de quem. Os mais velhos apenas diziam que era melhor respeitar, que aquela cadeira não gostava de ser ocupada depois que o sol se punha. E pronto.
O assunto morria ali. Até que um dos netos, vindo da cidade, resolveu rir daquilo. Achou exagero, superstição de gente antiga. Numa noite quente, com a família reunida na sala, faltou lugar para sentar. Ele olhou para a cadeira vazia, deu de ombros e sentou. No mesmo instante, o silêncio caiu pesado. A conversa parou. O rádio pareceu chiar mais baixo. A avó empalideceu. Alguém sussurrou: "Levanta!" Mas já era tarde. O neto sentiu primeiro um arrepio subir pelas costas. Depois, um peso estranho, como se alguém tivesse se aproximado demais. O ar ficou gelado ao redor dele. Então, bem perto do ouvido, ouviu um cochicho claro, firme, que não vinha de ninguém da sala. "Levanta, esse lugar não é teu." Ele pulou da cadeira num pulo só, derrubando-a para trás. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Perguntou quem tinha falado, mas ninguém respondeu. Todos estavam parados, em silêncio, olhando para a cadeira caída no chão. A avó se levantou com dificuldade, colocou a cadeira de volta no lugar e fez o sinal da cruz. "Eu avisei", disse, com a voz tremendo. "Essa cadeira é de quem já foi, mas ainda volta. E o 5C cedilha." Naquela noite, o neto não conseguiu dormir. Dizia sentir alguém sentado à beira da cama, respirando devagar. Nos dias seguintes, começou a acordar cansado, com dores no corpo e a sensação constante de estar ocupando um espaço que não era dele. Só melhorou depois que a avó rezou pela casa inteira e jogou água benta na cadeira. Mesmo assim, ninguém nunca mais se sentou ali depois do pôr do sol. Porque, em casa antiga, quando dizem que um lugar é reserva, é porque alguém ainda vem ocupar. E quem senta antes, ouve. O assobio entre as árvores. Naquela região, a mata começava onde a estrada terminava. Não havia placas, cercas ou avisos. Só árvores altas demais, copas fechadas e um escuro que chegava mais cedo do que em qualquer outro lugar. Os caçadores antigos conheciam bem aquele trecho e tinham uma regra simples, passada de pai para filho. Ao anoitecer, não responda a assobio nenhum. Diziam que, quando o sol começava a cair e a floresta mudava de cheiro, surgia um assobio suave entre as árvores. Não era alto nem ameaçador. Pelo contrário, era calmo, quase bonito. Um chamado curto, repetido, como se alguém estivesse marcando presença ou procurando companhia. Quem ouvia pela primeira vez achava que era outro caçador. Quem já conhecia, sentia o estômago gelar. O assobio nunca vinha de um lugar fixo. Às vezes parecia perto, atrás de uma árvore. Em seguida, distante, no fundo da mata. Era impossível localizar. Os cachorros paravam de latir quando ouviam. Os pássaros se calavam. Até o vento parecia segurar a respiração. Os mais novos, cheios de coragem, às vezes caçoavam da história. Diziam que era invenção para assustar, que floresta faz barulho mesmo, até o dia em que alguém resolvia assobiar de volta. Não era imediato. Primeiro, o silêncio. Depois, o assobio respondia, mais próximo. O homem sentia uma vontade estranha de caminhar, como se os pés soubessem o caminho sozinhos. A mata parecia se abrir só para ele. Quem estava junto gritava, chamava, mas a pessoa não respondia mais. Continuava andando, cada vez mais fundo, até desaparecer entre as árvores. Nunca encontravam o corpo. Só as botas, sempre do mesmo jeito, limpas, alinhadas uma ao lado da outra, apontando para o coração da floresta, às vezes com a camisa dobrada em cima, como se alguém tivesse se preparado para entrar e não voltar. Teve um caso que marcou todo mundo. Um caçador experiente, homem sério, que ria dessas histórias. Ao ouvir o assobio, respondeu de brincadeira, rindo. Os companheiros mandaram parar. Ele não parou. Minutos depois, ficou quieto demais. Sumiu. As buscas duraram dias. Quando acharam as botas, ninguém teve coragem de seguir adiante. O assobio começou de novo, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Os antigos diziam que aquilo não era gente nem bicho. Era algo que imitava para atrair, que a floresta tinha dono, e que responder era aceitar o convite. Desde então, quem entra naquela mata sabe. Se ouvir um assobio ao entardecer, abaixe a cabeça, feche a boca e saia devagar. Porque na floresta, quem responde nunca mais encontra o caminho de volta. E quem escuta o assobio até o fim, já não está mais sozinho. A trilha que muda. Todo mundo da região conhecia aquela trilha. Durante o dia, era simples. Começava atrás do velho galpão,
cortava o mato ralo, passava por um córrego e saía perto da estrada principal. Crianças usavam para ir à escola, moradores para encurtar caminho. Não tinha mistério nenhum. O problema era a noite. Os mais velhos avisavam. Depois que escurece, essa trilha não é a mesma. Diziam que as placas sumiam primeiro. Setas pregadas em árvores simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem existido. Depois, vinham as árvores. Não que se mexessem diante dos olhos, mas quem conhecia o caminho jurava que elas não estavam no lugar certo. Uma árvore torta que sempre marcava a curva, sumia. Outra aparecia no meio do caminho. A trilha parecia se rearranjar sozinha. Quem entrava à noite sentia logo de cara um silêncio estranho. Não era ausência de som, mas um silêncio pesado, como se a mata estivesse escutando. O vento não soprava direito. Os insetos paravam. Até os passos soavam errados, abafados demais. E o 5C cedilha. Teve gente que entrou e saiu rápido, jurando que o caminho tinha ficado mais longo. Outros diziam que caminhavam por horas sem chegar a lugar nenhum, mesmo conhecendo cada metro. Até que um homem resolveu provar que aquilo era exagero. Era conhecido como sujeito prático, pé no chão. Riu dos avisos e disse que trilha não anda, não pensa, não muda. Numa noite sem lua, entrou decidido. Disse que faria o mais simples possível, seguir em linha reta, sem virar, sem parar, sem olhar para trás. Levava lanterna, faca e confiança demais. No começo, tudo parecia normal. Depois de um tempo, percebeu que a trilha estava mais fechada, o chão mais macio. A lanterna iluminava árvores iguais demais umas às outras, troncos lisos, altos, sem marcas. Ele andava, e a sensação de estar sendo observado crescia. Em certos momentos, jurou ouvir passos que não eram os dele. Parava, o som parava. Andava, o som voltava. O tempo perdeu sentido. O relógio parou. A lanterna começou a falhar. Em algum ponto, ele teve certeza de que não estava mais andando sozinho. 3 dias depois, apareceu de novo na entrada da trilha. Estava de joelhos, sujo de terra, magro, com os olhos fundos. O cabelo, antes escuro, estava quase todo branco. Não tinha barba de 3 dias, tinha barba de semanas. Quando tentaram falar com ele, demorou a entender onde estava. Disse que tinha acabado de entrar na trilha. Não lembrava do que viu lá dentro. Só dizia que o caminho dobrava mesmo quando ele andava reto. Que às vezes a trilha parecia circular. Outras vezes, parecia descer fundo demais, como se levasse para baixo da terra. Nunca mais foi o mesmo. Envelheceu rápido depois disso. Tinha medo de árvores, de caminhos estreitos, de escuro. Às vezes acordava à noite dizendo que ainda estava andando, que a trilha não tinha deixado ele ir embora por completo. Os mais velhos apenas balançaram a cabeça. Ela devolveu, mas não tudo. Até hoje, ninguém entra naquela trilha depois que escurece. Porque dizem que o lugar não mata. Ele muda você. E, quando devolve, devolve diferente.